Olá, gente. Hoje o momento de ficar é daqui mesmo, Olambra. Essa cidade tão linda, bela aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. E a gente deseja que você aproveite cada segundo dessa ocasião. E como sempre, traremos daqui a pouquinho uma palavra de edificação ao teu coração. Bom, pessoal, eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com você hoje. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, do verso 18 ao verso 20. É um texto que traz uma narrativa de uma história brilhante. Diz assim: E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E morreu desta terrível enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara a seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu, aqui que eu quero que você guarde, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu queria falar sobre legado com você. Esse contexto fala da história daquele que foi filho de Josafá, o primogênito, Jeorão. Tinha tudo para ter um final brilhante e entre a vida de todos os monarcas de Israel, poderia ter ficado com um legado brilhante. Mas a Bíblia registra para nós que ele inicia o seu reinado tomando decisões que não trouxeram para ele consequências bacanas para ele. Pelo contrário, a começar os próprios conselheiros reais, ele manda executá-los. Como se não fosse o bastante, ele também pede para que executem os seus irmãos, com medo que perdesse assim o seu reinado. Não obstante a isso, ele casa-se com a filha daquela que é símbolo da pior das mulheres que já estiveram na face da terra. Isso mesmo, Jezabel. E por aí em diante, os conselhos que ele vai tomar, adquirir e absorver são sempre de pessoas daquela mesma linhagem. Deus, observando toda aquela realidade dele, ao final de toda aquela realidade do seu reinado, o Senhor envia o profeta para revelar a ele a sua indignação, porque ele ressuscita cultos pagãos e vai completamente na contramão da vida de temor e piedade que o seu pai, Josafá, havia tido. Por isso, que a partir desse verso de número 20, a Bíblia vai dizer que depois do Senhor imputar na sua vida uma enfermidade incurável, que ao cabo de 2 anos vieram para fora as suas entranhas e passou agonias terríveis, o versículo 20 de 2 Crônicas 21 diz claramente que ele foi sem deixar de si saudades. Nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo, esse período de crise pandêmica, eu quero chamar a tua atenção para que você aplique isso no teu cotidiano. Aproveita todas as boas oportunidades para sempre fazer o bem, aproveitar bons relacionamentos e absorve tudo aquilo que Deus tem proporcionado através de pessoas que estão sendo inseridas no teu contexto. Porque o próprio Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. Estamos aqui presentes num momento, mas no outro. Nós não temos como declarar quanto tempo teremos aqui. Mas uma coisa é certa, para nós como cristãos precisamos sempre deixar um bom legado e boas lembranças para que não incorramos nos mesmos problemas que Jeorão. Partiu sem deixar de si saudades. Reflita sobre isso. Teus relacionamentos interpessoais, teu relacionamento, sobretudo, com o teu Criador, porque é isso que nós precisamos fazer. Então aproveita. Nunca desperdice
cada ocasião, cada momento que Deus tem te proporcionado. Porque na nossa realidade, a carreira, como Paulo fala, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, é importante que deixemos boas lembranças naqueles que nos amam e que, consequentemente, lembrarão sempre daquilo que de bom ensinamos, aprendemos ou exemplificamos aqui. Eu queria que você registrasse isso, guardasse isso na tábua do teu coração, porque a nossa vida aqui, o próprio Salomão, ele disse que no capítulo 4, verso 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que deve ir brilhando e brilhando até que seja tornada em dia perfeito. Nós não somos perfeitos, mas em Cristo podemos aprimorar a cada momento e aí sim deixar boas recordações, porque na nossa partida, consequentemente, faremos guardar não sentimentos como o povo do reinado de Jeurão, mas o oposto. Que Deus te abençoe, que Deus possa proporcionar a você sempre momentos de reflexões como essa e que o Espírito Santo te faça sempre resplandecer no meio das trevas como luzeiro do Senhor em todo o tempo da tua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, obrigado por essa ocasião, por essa oportunidade. Eu peço que a tantos quantos estão aí do outro lado assistindo, nesse minuto, esse momento, edificai, que o Senhor possa proporcionar a eles sempre o desejo de realizar essa mesma reflexão, importar-se com aqueles que estão ao seu redor e, sobretudo, aproveitar cada ocasião, proporcionando-lhes sempre a alegria e, sobretudo, a comunhão no Espírito. Que o teu nome continue, Senhor, sendo glorificado em suas vidas e que cada um dos teus filhos permaneçam em tua presença hoje e sempre. Amém.